Ladies and gentlemen. E aí pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Lotecalogia. E nesse vídeo aqui trago mais informações, agora mais completo. É os meus primeiros palpites com 5 duplos. E olha essa grade aqui, em 5 duplos, pouco. Mas é uma loteca pagando 5 milhões de reais para acertar esses 14 confrontos. Espero que as informações aqui do vídeo ajudem, né, a pelo menos conhecer melhor o confronto aqui da grade. E sem enrolação, né, bora pro vídeo. No jogo 1, Palmeiras e Guarani, que a gente precisa tomar cuidado um pouquinho com a escalação de alguns times aqui, porque terá times aqui que vai jogar Libertadores e muitos vão jogar Copa do Brasil logo após esses confrontos da Loteca, hein? Então temos que ficar de olho nas escalações. Bom, e o que eu trago aqui de informação é que o último jogo do Palmeiras, fora de casa na casa do Corinthians, venceu por 1 a 0, em casa venceu o Vitória por 5 a 1 e fora de casa perdeu para o Botafogo de São Paulo por 1 a 0. Já o Guarani em casa perdeu para o Botafogo de São Paulo por 2 a 0, em casa venceu a Ponte por 1 a 0 e fora de casa venceu a Portuguesa por 1 a 0. Classificação do campeonato, o Palmeiras ele é o segundo colocado com 15 pontos, em 7 jogos tem 5 vitórias, nenhum empate e 2 derrotas. Já o Guarani ele é o sexto colocado com 11 pontos, em 7 jogos tem 3 vitórias, 2 empates e 2 derrotas. O próximo jogo do Palmeiras será pelo Brasileirão em casa com o Fluminense e o Guarani terá Copa do Brasil, é a segunda rodada, vai jogar fora de casa contra o Castanhal. Então até mesmo o Guarani aqui pode pensar em poupar, né? Apesar que a partida tá um pouquinho longe ainda, né? Mas vai que, né? Nos últimos confrontos entre eles, 5 vitórias para o Palmeiras, 2 empates e 4 vitórias para o Guarani. O último confronto foi em fevereiro de 2025, o Guarani jogando em casa perdeu por 4 a 1 pelo Paulista e somente em 2023 na casa do Guarani, empate em 0 a 0. Bom, aqui é um palpite que caberia um duplo. Se eu fosse de duplo aqui eu iria de Palmeiras e empate, porque como eu disse, né? Pode ser que o Palmeiras venha com um time misto para reserva, né, porque já tá bem classificado aqui, mas eu tô acreditando aí que o elenco, né, possa ser melhor que o Guarani, e ainda mais jogando em casa. Eu tô indo seco no Palmeiras e tô deixando meus duplos para partidas que considero um pouco mais complicada. Lembrando, né, que nesse meu vídeo aqui eu vou com 5 duplos. No jogo 2, Bahia, Jacuipense. Último jogo do Bahia, fora de casa empatou com a Juazeirense em 1 a 1, em casa empatou com o Fluminense em 1 a 1 pelo Brasileirão e em casa venceu o Porto por 3 a 1. Já a Jacuipense, em casa venceu o Atlético de Alagoinhas por 2 a 1, em casa perdeu para o Jequié por 2 a 0 e fora de casa empatou com o Juazeirense em 0 a 0. A classificação do Campeonato Baiano, o Bahia é o líder com 19 pontos, tem 7 jogos com 6 triunfos, 1 empate e nenhuma derrota. Já a Jacuipense é a quinta colocada com 9 pontos, em 7 jogos tem 2 vitórias, 3 empates e 2 derrotas. Próximo jogo do Bahia será fora de casa, Libertadores contra o time do Rings. É um jogo que está bem próximo, em 18/2, então é bem provável que o Bahia vai vir com um time bem reserva. Então muita atenção na escalação aí do Bahia, porque terá Libertadores logo depois. E já a Jacuipense vai enfrentar o Bahia de Feira no seu próximo jogo. Últimos confrontos entre eles, 9 triunfos para o Bahia, 4 empates e 2 vitórias para a Jacuipense. O último confronto foi em março de 2025 na casa da Jacuipense, o Bahia venceu por 5 a 0 e antes disso, em março de 2025 também, na casa do Bahia, a Jacuipense venceu por 2 a 1, que também é um palpite bem difícil. Como a gente pode ver, o Bahia, né, vai ter Libertadores aí logo em seguida esse jogo. Aqui tô levando em consideração o Bahia jogando em casa, tô indo com um triunfo do Bahia, mas se você tiver condições de colocar mais um duplo, eu colocaria um empate aqui entre eles. No jogo 3, Atlético e Tombense. Último jogo do Atlético, fora de casa empatou com o Atlético Mineiro em 1 a 1, em casa perdeu para o Uberlândia por 3 a 0 e em casa empatou com o Betim em 1 a 1. Já Tombense, em casa venceu o RT por 3 a 1, fora de casa venceu o Itabirito por 3 a 2 e em casa venceu o Democrata por 2 a 0. Ótima campanha aí da Tombense. Classificação do campeonato, no grupo da Tombense, ela é a segunda colocada com 11 pontos, tem 7 jogos com 3 vitórias, 2 empates e 2 derrotas. Já o Atlético no grupo dele é o quarto colocado com 6 pontos, em 7 jogos tem apenas 1 vitória, 3 empates e 3 derrotas. Próximo jogo do Atlético será fora de casa contra o Rio Branco, Copa do Brasil, e a Tombense também terá a Copa do Brasil em casa contra o Oratório. Últimos confrontos entre eles, 3 vitórias para o Atlético, 1 empate e 2 vitórias para a Tombense. O último confronto foi no mês de fevereiro de 2025, Atlético em casa venceu por 3 a 1 e em 2024 na casa da Tombense empate em 1
1 a 1. Bom, é um ano que o Atlético não vem fazendo um bom campeonato. A única vantagem que eu vejo é eles estarem jogando em casa. Aqui, olhando essas informações, estou usando meu primeiro duplo. Estou acreditando mais na Tombense, mas no meu palpite eu estou indo de empate e Tombense. Mesmo o empate não acontecendo muito, né, nesse confronto, estou colocando aqui mais para proteger esse palpite. Jogo 4, Democrata e Betim. O último jogo aí do Democrata, fora de casa, perdeu para o Pouso Alegre por 1 a 0. Em casa, perdeu para o Norte Sport por 3 a 1. E fora de casa, perdeu para a Tombense por 2 a 0. Já o Betim, em casa, perdeu para o Itabirito por 2 a 0. Outro jogo em casa, perdeu para o Cruzeiro por 1 a 0. E fora de casa, empatou com o Atlético em 1 a 1. Classificação do Campeonato Mineiro. O Democrata no grupo dele é o quarto colocado com 7 pontos. Em 7 jogos tem 2 vitórias, 1 empate e 4 derrotas. Desempenho bem ruim dos dois times, né? Porque o Betim também está na quarta posição com 6 pontos. No grupo dele tem 7 jogos, 1 vitória, 3 empates e 3 derrotas. Próximo jogo do Democrata não haverá, não tem nada previsto. Já o Betim, ele terá a Copa do Brasil contra o Piauí, válido aí pela primeira rodada, então pode ser que o Betim dê mais prioridade aí para a Copa do Brasil devido ao valor, né, pela classificação. Últimos confrontos entre eles, nenhuma vitória para o Democrata, 1 empate e nenhuma vitória do Betim. O único confronto foi no mês de janeiro do ano passado na casa do Betim, empate em 1 a 1. Bom, esse aqui é um palpite difícil de ser analisado porque tem pouco histórico entre eles. No desempenho a gente pode ver ali que os dois times vêm muito mal. Democrata tá jogando em casa, mas tá vindo de 3 derrotas consecutivas. O Betim também não vence. É um dos palpites mais complicados dessa grade. E aqui tô usando o meu segundo duplo. Eu tô indo de Democrata e Betim. Sinceramente aqui contando com a sorte, né? Porque dois times que não conseguem vencer, um empate também seria totalmente normal. No jogo 5, Itabirito e Atlético Mineiro, o Itabirito fora de casa venceu o Betim por 2 a 0 no seu último jogo, em casa perdeu para a Tombense por 3 a 2 e fora de casa perdeu para o RT por 2 a 1. Já o Atlético Mineiro empatou com o Atlético em 1 a 1, pelo Brasileirão fora de casa perdeu para o Bragantino e fora de casa venceu o Pouso Alegre por 3 a 1. Classificação do Campeonato Mineiro, no grupo dele o Atlético Mineiro é o segundo colocado com 11 pontos, em 7 jogos tem 2 vitórias, 5 empates e nenhuma derrota. Já o Itabirito, ele é o terceiro colocado com 7 pontos, em 7 jogos tem 2 vitórias, 1 empate e 4 derrotas. Próximo jogo aí do Itabirito não tem nada previsto, né? Precisa se classificar para continuar tendo jogos. Já o Atlético Mineiro, ele vai jogar fora de casa contra o Grêmio pelo Brasileirão. Últimos confrontos entre eles, nenhuma vitória para o Itabirito, nenhum empate e 2 vitórias para o Atlético Mineiro. O último confronto foi em fevereiro do ano passado na casa do Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro venceu por 3 a 0 e em 2024 na casa do Itabirito, o Itabirito perdeu por 2 a 0. Bom, tudo aqui nos leva a ir seco, né, no Atlético Mineiro, mas eu não tô confiando no Atlético Mineiro, já tinha dito isso na última loteca. Fui seco no Atlético Mineiro e acabou empatando. Aqui, se você tiver condições, era bom colocar um duplo. Eu tô indo seco no empate entre eles, mas se você tiver condições, eu colocaria empate e Atlético Mineiro devido ao confronto direto aqui, o Itabirito não ter vantagem, né? No jogo 6, Uberlândia Pouso Alegre. Último jogo do Uberlândia, fora de casa venceu o Norte Sport por 3 a 2, fora de casa venceu o Atlético por 3 a 0 e em casa empatou com o América em 1 a 1. Já o Pouso Alegre em casa venceu o Democrata por 1 a 0, fora de casa perdeu para o Atlético Mineiro por 3 a 1 e fora de casa perdeu para o Norte Sport por 5 a 2. Classificação do campeonato. O Uberlândia, ele é o terceiro colocado com 9 pontos no grupo dele, tem 7 jogos com 2 vitórias, 3 empates e 2 derrotas. Já o Pouso Alegre não vem fazendo uma campanha muito boa, né? É o terceiro colocado com 10 pontos. Em 7 jogos tem 3 vitórias, 1 empate e 3 derrotas, né? Uma sequência bem ruim ali, apenas uma vitória nos últimos 5 jogos. Próximo jogo do Uberlândia será fora de casa contra o Retrô, Copa do Brasil, e o Pouso Alegre vai ter Campeonato Mineiro fora de casa contra o Uberlândia. Últimos confrontos entre eles, nenhuma vitória para o Uberlândia, nenhum empate e 3 vitórias para o Pouso Alegre. O último confronto foi em fevereiro do ano passado na casa do Pouso Alegre. Pouso Alegre venceu por 2 a 1. Antes disso, só em 2022, outra vitória do Pouso Alegre em casa por 2 a 0. Bom, aqui mesmo o Pouso Alegre tendo vantagem nesse confronto. Pelos números, né, dos últimos jogos, o Uberlândia a gente pode ver que está um pouquinho melhor, mesmo tendo uma pontuação abaixo, né, do Pouso Alegre. E aqui no palpite 6 é mais um que eu estou usando um duplo. Eu estou indo de Uberlândia, né, por estar jogando em casa, mas também estou acreditando no empate aqui entre eles.
No jogo 7, o RT e Cruzeiro. O último jogo aí do RT, fora de casa perdeu para Tombense por 3-1, fora de casa perdeu para o América por 1-0 e em casa venceu o Itabirito por 2-1. Já o Cruzeiro em casa venceu o América por 2-0, em casa pelo Brasileirão perdeu para o Curitiba por 2-1 e fora de casa venceu o Betim por 1-0. Lembrando, pessoal, que boa parte dos times aqui vão jogar no meio de semana, hein, pelo Brasileirão, então é bom a gente ficar de olho. Classificação do Campeonato Mineiro, o RT no grupo dele é o líder com 11 pontos, tem 7 jogos com 3 vitórias, 2 empates e 2 derrotas. O Cruzeiro no grupo dele é o líder com 12 pontos, em 7 jogos tem 4 vitórias, nenhum empate e 3 derrotas. Próximo jogo do RT não vai ter, precisa se classificar para a próxima fase. Já o Cruzeiro terá o Corinthians em casa no Brasileirão Série A. Últimos confrontos entre eles, nenhuma vitória para o RT, 3 empates e 6 vitórias para o Cruzeiro. O último confronto foi no mês de janeiro de 2022, na casa do Cruzeiro, 3-0 para o Cruzeiro. Antes disso, em 2021, o Cruzeiro venceu fora de casa por 2-0. Bom, o Cruzeiro já está classificado, pode ser que o Tite venha com um time misto. Mesmo assim, estou levando em consideração aqui o confronto direto. A vantagem que eu vejo é o RT jogando em casa. É um time que está bem classificado. Eu tô indo seco no Cruzeiro, mas se eu fosse de dupla aqui, eu iria de dupla aberto, porque o RT vem fazendo um bom campeonato mineiro. Jogo 8, Botafogo de São Paulo e Capivariano. O último jogo aí do Botafogo venceu fora de casa o Guarani, uma excelente vitória. Em casa venceu o Palmeiras por 1-0 e fora de casa perdeu para o Novo Horizontino por 2-0. Já o Capivariano em casa venceu o Mirassol por 1-0, fora de casa perdeu para o Corinthians por 3-0 e em casa perdeu para o Primavera por 2-1. Classificação do Campeonato Paulista, o Primavera é o 7º colocado com 11 pontos, em 7 jogos tem 3 vitórias, 2 empates e 2 derrotas. Já o Capivariano, ele é o 9º colocado com 10 pontos, em 7 jogos tem 3 vitórias, 1 empate e 3 derrotas. Próximo jogo do Botafogo será em casa, pelo Brasileirão Série B, só que atenção com a data, né? Só em março, no dia 20, será contra o Fortaleza. Esse jogo, né? Isso se o Botafogo não se classificar no Paulista. Já o Capivariano, se ele não se classificar, não tem nenhum jogo pelos próximos dias. Nesse confronto, são 2 vitórias para o Botafogo, não há empates e não há vitórias do Capivariano. O último confronto, em 2016, vitória do Botafogo em casa por 2-0 e depois em 2015, fora de casa o Botafogo também venceu, só que por 2-1. Bom, nesse palpite aqui tudo a favor do Botafogo, né? Jogando em casa, no confronto direto tem mais vantagem, tá melhor classificado. É um palpite bem arriscado, mas eu tô indo seco no Botafogo de São Paulo. Vamos ver se esse palpite vai bater, né? Jogo 9, Mirassol e Portuguesa, em jogo bem difícil. A última partida do Mirassol perdeu para o Capivariano por 1-0, fora de casa empatou com o Remo em 2-2 e em casa empatou com o Novo Horizontino em 1-1. Já a Portuguesa, em casa venceu a Ponte por 2-0, fora de casa venceu o Primavera por 2-1 e em casa perdeu para o Guarani por 1-0. Classificação do Paulista, Portuguesa é a 4ª colocada com 12 pontos, em 7 jogos tem 4 vitórias, nenhum empate e 3 derrotas. Ótimo desempenho da Portuguesa. Já o Mirassol é o 11º colocado com 8 pontos, em 7 jogos tem 2 vitórias, 2 empates e 3 derrotas, hein? Cadê o surpreendente Mirassol, hein? Próximo jogo do Mirassol será pelo Brasileirão Série A fora de casa contra o Flamengo e a Portuguesa vai jogar em casa contra o Altos do Piauí, Copa do Brasil, hein? Últimos confrontos entre eles, 4 vitórias para o Mirassol, não há empates e 3 vitórias para a Portuguesa. O último confronto foi em janeiro do ano passado na casa do Mirassol, o Mirassol venceu por 2-1. Antes disso, em 2024, na casa da Portuguesa, foi a Portuguesa que venceu por 1-0. Bom, o Mirassol não vem fazendo uma boa campanha. Foi deixado aqui nos comentários, né, que o treinador tá priorizando o Brasileirão. É um jogo, né, de vida ou morte aí para o Mirassol. Precisa vencer para ter alguma chance ainda de classificação. Aqui no meu palpite eu tô indo seco no Mirassol. Temos que tomar cuidado com a escalação, né, do Mirassol. No jogo 10, Ponte Preta e São Paulo, o último jogo da Ponte perdeu para a Portuguesa por 2-0, fora de casa também perdeu para o Guarani por 1-0 e em casa empatou com o Noroeste em 2-2. Já o São Paulo em casa venceu o Primavera por 2-1, pelo Brasileirão fora de casa empatou com o Santos em 1-1 e pelo Campeonato Paulista em casa venceu o Santos por 2-0. Classificação do Campeonato Paulista, o São Paulo ele é o 8º colocado com 10 pontos, em 7 jogos tem 3 vitórias, 1 empate e 3 derrotas. Já a Ponte Preta, já rebaixada, ela é a
16ª colocada, tem apenas 1 ponto com 7 jogos, nenhuma vitória, 1 empate e 6 derrotas. Próximo jogo da Ponte Preta será pelo Brasileirão Série B contra o Atlético fora de casa, e o São Paulo vai jogar fora de casa contra o Curitiba Brasileirão Série A. Jogo da Ponte só em março. Últimos confrontos entre eles: 8 vitórias para a Ponte, 1 empate e 6 vitórias para o São Paulo, e a Ponte leva vantagem. O último jogo foi em fevereiro do ano passado, o São Paulo jogando em casa perdeu para a Ponte por 2-1. Antes disso, em 2024, na casa da Ponte, a Ponte também venceu por 2-0. Bom, aqui é um palpite que não tem nem muito o que dizer, a Ponte totalmente desmotivada, já rebaixada, não almeja mais nada no campeonato. O São Paulo precisa vencer essa partida para garantir vaga na próxima fase. Aqui eu tô indo seco no São Paulo, um empate eu já tô considerando uma zebra, mas como a gente pode ver aqui no histórico desse confronto, pode ser que a Ponte Preta surpreenda, né? Jogo 11, Primavera e Noroeste. O último jogo do Primavera, fora de casa, perdeu para o São Paulo por 2-1, em casa perdeu para a Portuguesa por 2-1 e jogando fora de casa venceu o Capivariano por 2-1. Já o Noroeste, em casa perdeu para o Santos por 2-1, jogando em casa venceu o Velo Clube por 2-0 e fora de casa empatou com a Ponte em 2-2. Classificação do Campeonato Paulista: o Primavera, ele é o 13º colocado com 7 pontos, em 7 jogos tem 2 vitórias, 1 empate e 4 derrotas, campanha ruim Primavera nos últimos 5 jogos. Já o Noroeste, ele é o 14º colocado, tem 7 pontos em 7 jogos, 1 vitória, 4 empates e 2 derrotas. Próximo jogo do Primavera será pela Copa do Brasil fora de casa contra o Araguaína, e o Noroeste não terá mais nada. Últimos confrontos entre eles: 1 vitória para o Primavera, 1 empate e 3 vitórias para o Noroeste. O último confronto foi em fevereiro de 2024, o Primavera em casa perdeu para o Noroeste por 2-1, depois em 2023 na casa do Noroeste, o Noroeste venceu por 3-0. Um pitch bem difícil, duas equipes que estão muito próximas aí da zona de rebaixamento. Acredito que eles não vão querer, né, ser rebaixado, então deve vir com força máxima. Aqui tô acreditando na vitória de um time ou do outro. A gente pode ver que tem números bem ruins as duas equipes, um empate não serve para eles, então tô acreditando no Primavera e Noroeste. Tô indo de duplo aberto nesse confronto. Jogo 12, Bragantino e Novo Horizontino. Em que jogo difícil. Bragantino, seu último jogo, fora de casa empatou com o Velo Clube em 1-1, em casa venceu o Atlético Mineiro por 1-0 pelo Brasileirão e em casa empatou com o São Bernardo em 1-1. Já o Novo Horizontino, em casa, venceu o São Bernardo por 2-1, fora de casa empatou com o Mirassol em 1-1 e em casa venceu o Botafogo por 2-0. Classificação do Campeonato Paulista: o Novo Horizontino é o primeiro colocado com 16 pontos, em 7 jogos tem 5 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Já o Bragantino, ele é o terceiro colocado com 13 pontos, em 7 jogos tem 3 vitórias, 4 empates e nenhuma derrota. Próximo jogo do Bragantino será em casa contra o Atlético Paranaense pelo Brasileirão Série A, e o Novo Horizontino terá a Copa do Brasil em casa contra o Nacional. Últimos confrontos entre eles: 3 vitórias para o Bragantino, 2 empates e 1 vitória para o Novo Horizontino. O último confronto foi em janeiro de 2025 na casa do Bragantino. O Bragantino perdeu para o Novo Horizontino por 2-1. Antes disso, em 2024, na casa do Novo Horizontino, foi o Bragantino que venceu por 2-0. Mais um palpite bem complicado. Aqui a dúvida também é se os dois times virão, né, com seus times titulares. O Novo Horizontino praticamente classificado, o Bragantino também. Aqui nesse palpite eu tô indo com um duplo, eu tô indo de Bragantino em empate. A gente pode ver que o Bragantino ainda não perdeu no campeonato, mas só que empata muito, né, e tem essa vantagem de estar jogando em casa, por isso eu tô indo de Bragantino e empate. Jogo 13, Santos e Velo Clube. Último jogo do Santos, venceu o Noroeste fora de casa por 2-1, em casa empatou com o São Paulo em 1-1 e fora de casa pelo Paulista perdeu por 2-0 para o São Paulo. Já o Velo Clube, em casa empatou com o Bragantino em 1-1, fora de casa perdeu para o Noroeste por 2-0 e em casa perdeu para o Corinthians por 1-0. Classificação do Campeonato Paulista: o Santos é o 10º colocado com 9 pontos, em 7 jogos tem 2 vitórias, 3 empates e 2 derrotas. Desempenho ruim dos dois times, né? O Velo Clube, ele é o 15º colocado com apenas 5 pontos, em 7 jogos tem apenas 1 vitória, 2 empates e 4 derrotas. Próximo jogo do Santos será pelo Brasileirão em casa contra o Vasco, e o Velo Clube terá a Copa do Brasil contra o Vasco do Acre. Então pode ser que o Velo Clube aí nem esteja mais querendo saber de Paulista, né? Porque para escapar dessa zona de rebaixamento aqui vai ser difícil. Últimos confrontos entre eles: nenhuma vitória do Santos, nenhum empate e 1 vitória do Velo Clube. Essa vitória
vitória foi no ano passado, em janeiro. O Velo Clube em casa venceu por 2-1. Bom, esse palpite aqui não tem muito o que dizer. O Santos precisa terminar bem, né, o campeonato. Vai jogar em casa, vai ter o apoio da torcida. Aqui eu tô acreditando na vitória do Santos. Uma vitória do Velo Clube já consideraria uma zebra. Um empate pode ser que aconteça. Se você tiver condições, eu colocaria um duplo aqui também no empate. Jogo 14, São Bernardo e Corinthians. O que eu trago aqui de informação é que o último jogo do São Bernardo fora de casa perdeu para o Novo Horizontino por 2-1. Fora de casa empatou com o Bragantino em 1-1 e em casa perdeu para o Mirassol por 4-0. Já o Corinthians em casa perdeu para o Palmeiras por 1-0, em casa venceu o Capivariano por 3-0 e pela Supercopa Rei venceu o Flamengo por 2-0. Classificação do Campeonato Paulista: Corinthians é o quinto colocado com 11 pontos, em 7 jogos tem 3 vitórias, 2 empates e 2 derrotas. Já o São Bernardo, ele é o 12º colocado com 8 pontos, em 7 jogos tem 2 vitórias, 2 empates e 3 derrotas, mas tá na briga ainda para tentar uma vaga, né? Próximo jogo do São Bernardo será em casa contra o Atlético de Alagoinha pela Copa do Brasil. Já o Corinthians vai jogar o Brasileirão fora de casa contra o Atlético Paranaense. Últimos confrontos entre eles: 3 vitórias para o São Bernardo, nenhum empate e 6 vitórias para o Corinthians. O último confronto foi em fevereiro do ano passado na casa do Corinthians. O Corinthians venceu por 2-0. Em 2024, o Corinthians jogando fora de casa também venceu o São Bernardo por 2-0. Bom, aqui é um palpite bem complicado. As duas equipes ainda almejam, né, classificação, então é bem provável que venham com força máxima. São Bernardo tem essa vantagem de jogar em casa, mas como é muito próximo da Grande São Paulo, é bem capaz do estádio ter mais corintiano do que torcedores do São Bernardo. E aqui, como o Corinthians precisa muito dessa vitória, eu tô indo seco na vitória do Corinthians. Deve ser aquela vitória apertada com um golzinho no final, né? Pra variar, né? Bom, pessoal, é isso. Essas aqui foram as informações do meu primeiro vídeo com 5 duplos. Se essas informações foram úteis para dar aquele apoio para o canal, eu peço que curta esse vídeo, compartilhe. E se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva e ative as notificações, porque assim que tiver vídeo novo, o YouTube vai te avisar. Quero te desejar muita sorte nessa grade da Loteca 1233. Lembrando, né? 5 milhões de reais, baita de um prêmio. Ainda vou trazer novas informações aqui para a gente dar uma refinada nos palpites. Agradeço demais se você assistiu esse vídeo até aqui e espero ver você em novas atualizações aqui do canal. Até o próximo vídeo. Fui!